Olá, meu nome é Larry, dos canais A Verdade com Larry. E essa é uma entrevista ao Larry. Nosso entrevistado de hoje é Arnaldo Lucchesi Cardoso, tradutor comercial, tradutor de matérias e livros de ocultismo e esoterismo. E ele vai hoje contar um tanto da trajetória dele no mundo do ocultismo e do esoterismo. E nesse meio tempo nós vamos aprender coisas para quem não sabe desse interessante tema. Arnaldo, muito obrigado por estar participando. Pode se apresentar, por favor. Na medida do possível, você sabe que aqui é meio um bate-bola. Eu vou te parando, vou pedindo para você explicar melhor os conceitos. Por favor, pode se apresentar. Olá, Larry. Meu nome é Arnaldo Lucchesi, sou tradutor. Eu estou mais especializado em traduções de esoterismo, ocultismo. Eu traduzi vários chamados libri de Aleister Crowley, né? São livros em latim. Quer dizer, libri é o termo, né, para livros em latim. Mas eu traduzi a maior parte do inglês para o português. Você pode, como eu te falei nesse nosso bate-bola, devagarzinho, explica um pouco rapidamente para quem foi Aleister Crowley, para a gente continuar introduzindo as questões. Bom, Aleister Crowley, inglês, poeta, montanhista, desportista, escritor, magista, artista, pintor, etc, etc, etc. Okay. Ocultista. Isso. Ele escreveu muitos livros, inúmeras obras sobre ocultismo. Inclusive, ele a Ordem do Templo de Orientes. Inclusive, ele assumiu essa ordem, né? Ele introduziu o conceito de Telemann na Ordem do Templo de Orientes. Era uma ordem ocultista, esotérica, alemã. Exatamente. Teve ele na presidência por um bom tempo. Exatamente. Então, ele introduziu a Telemann na Otto, né? Inclusive, o livro da lei, o Liber Alvel Legis, que inclusive eu traduzi algumas vezes, e esse livro ficou sendo a pedra fundamental, né, a base, né, da doutrina telêmica, e foi a orientação, a base de orientação da OTO. Certo. E chamada OTO telêmica. Certo. Por enquanto estamos ainda na sua apresentação, você chegou a traduzir um livro de um autor europeu chamado Thomas Carlson. Exatamente. O Thomas Carlson, ele atuou também, né, dentro da banda Therion, que é uma banda de rock sinfônico, se eu não me enganei no termo. Certo. E ele também é ocultista, escreveu vários livros sobre ocultismo, especializados no caminho da mão esquerda. E em um desses livros, que trata da Cabalá Clifótica, foi o que eu traduzi, a Cabalá Clifótica, ela apresenta a chamada Árvore da Morte, em contraposição com a Árvore da Vida, que dentro da tradição judaica, né, é a árvore que tem 10 esferas representadas, sendo a primeira esfera Keter, e a mais material, né, seria a Malkuth, representando os 4 elementos. O nome do livro é Cabala Quiripótica e Magia Goétia. Exatamente. O livro que você traduziu, né? Porque, de fato, ele escreveu, não foi em inglês, ele foi em sueco, se eu não me engano, porque eu peguei a tradução em italiano, aí eu traduzi do italiano para o português. Certo. Na realidade, ele é sueco, né? Exatamente. Ele é de 72, ele é sueco, tá certo. Aí você pegou a tradição italiana e fez a tradução, na época. Certo. Isso. Vamos lá. Você sempre também trabalhou com traduções comerciais, isso eu sei. Nós eu estou meio adiantando isso aí. E agora eu queria entrar, inclusive dado ao nosso pouco tempo, eu queria adiantar como é que foi a sua
descoberta do ocultismo, do esoterismo? Muito bem. No final da minha infância, no começo da minha adolescência, eu sempre me interessei pelos assuntos ocultos, secretos, coisa que pouca gente tinha acesso, né? Ocultismo, esoterismo. E na época, inclusive anos 70, começo dos anos 80, certo, era muito difícil encontrar uma literatura especializada disponível. Okay. Então, eu só comecei a conseguir livros, revistas, jornais, a partir de 84, 85, que foi quando eu comecei a descobrir livrarias especializadas na cidade de São Paulo. Certo. Você lembra, assim, você lembra de memória, eu sei que é um pouco difícil, as primeiras obras que você começou a folhear, a achar interessante, que fizeram essa sua formação? Assim, o que me ajudou bastante foi a famosa revista Planeta, e não sei se ainda está em circulação, mas nos anos 80, a Planeta era fantástica, era fabulosa. A revista Planeta, infelizmente, ela não está mais em circulação. Era uma revista, para quem é mais antigo, ela tratava mensalmente, né, de temas esotéricos, ocultistas. Exatamente. Certo, continue. Inclusive, teve uma edição da Planeta, não me recordo agora o número, né, nem o ano, onde havia um contato com um grupo telêmico no estado de São Paulo. Aí eles tinham um endereço, bom, não tinha um endereço físico, mas tinha a caixa postal. Aí eu escrevi para essa caixa postal, aí eles me mandaram uma série de documentos num envelope, falando sobre a ordem, e a partir daí eu aumentei o meu interesse, né? Aí, posteriormente, eu consegui entrar em contato com pessoas através da internet, e eu conheci um grupo em São Paulo, onde haviam membros tanto da IoT quanto da OTO. Aí, no fim das contas, após bastante conversa, muitos esclarecimentos, eu acabei aderindo ao grupo da OTO. Eu acabei sendo iniciado na OTO, no grau 0, o grau de Minerval, e, posteriormente, o nosso grupo ele se desfez, mas a parte da OTO continuou durante muito tempo. Deixa eu te perguntar uma coisa importante, que nós vamos ter que chegar nisso. Você, na verdade, foi filiado por um bom tempo, independente dessa experiência. Isso aí a gente chama, de uma certa forma tradicional, no ocultismo e esoterismo, de caminho da mão esquerda. Explica pra gente melhor o caminho da mão esquerda e o oposto, que é o caminho da mão direita, por favor. Sim. Tradicionalmente, nós temos a ordem do caminho da mão direita e da mão esquerda. Bom, no meu entender, a mão direita, o praticante, ele tem como objetivo a eliminação do ego. Então, o ego se dissolve, a individualidade se dissolve, a pessoa se dissolve no todo, né, e esse é o caminho da evolução. Agora, no caminho da mão esquerda, existe a possibilidade... Desculpa, só para me te parar um minuto. Você falou do caminho da mão direita, a pessoa se dissolveria a caminho de, teoricamente, Deus. Exatamente. É isso? Exatamente. Vai explicando agora, melhor para o nosso público. Isso. Agora, no caminho da mão esquerda, o praticante, ele busca a realização, a autorrealização. Ele se realiza e se percebe como uma divindade individual, sendo que cada um de nós, na realidade, é uma divindade. Então, essa divindade, ela se perpetua. Existem, sim, reconhece vários deuses, que são forças do universo, né? Certo. E o básico é isso, a pessoa no caminho, no caso aqui da OTO, em um certo momento, em uma certa prática, ela se encontra com o chamado Santo Anjo Guardião. Ela faz o SAG, então. Isso, o SAG. O famoso Sagrado Anjo, ritual do Sagrado Anjo Guardião, que é ligado tradicionalmente ao caminho ocultista, esotérico, crowleano, telêmico, né? Exatamente. Tá. Inclusive, há um ritual muito extenso, muito complicado, e também muito perigoso, né? Que é o ritual da invocação e conversação com o Santo Anjo Guardião.
porque quando o indivíduo ele realiza sozinho esse ritual, ele se encontra com o seu santo anjo guardião, e é esse santo anjo guardião que vai ajudá-lo, ensiná-lo, né, a atravessar o abismo, a travessia do abismo rumo à tríada superior da Kabbalah, daquela árvore da vida. Ok. E é na tríada superior que a pessoa se realiza. Tá. Deixa eu te perguntar. Vamos voltar um pouquinho mais, só para uma coisa melhor para o público aqui que às vezes não sabe direito. Qual que é o significado exato de Telema e como é que dá para a gente qualificar Telema dentro da teoria geral de lei do Aleister Crowley? Muito bem. Começando pela palavra telema, que em grego é amor. Então, nós temos telema como a realização da vontade, mas no caso a verdadeira vontade, sendo que cada ser humano, cada indivíduo, ele vem ao mundo com uma verdadeira vontade, com um propósito. Então, essa verdadeira vontade, quando descoberta, é o caminho certeiro que leva a pessoa ao desenvolvimento espiritual, à autorrealização, diferentemente da miríade de desejos comuns, ou desejos menores, que apenas mantém a pessoa aqui presa no mundo das ilusões. Então, quando a pessoa descobre, por meios mágicos ou por algum outro meio, a sua verdadeira vontade, ou true will, como dizia Crowley, Certo. então essa pessoa se torna consciente da sua natureza divina, da sua natureza superior, espiritual, Correto. e caminha na direção da realização desta vontade e da sua atualização enquanto um ser divino. Ok. Me fala um pouco mais, Arnaldo. Eu quero só para a gente já ir indo do meio para o fim, já indo já para o final, mas me conta um pouco como é que foi a sua última experiência ocultista ou esotérica. É óbvio que você não vai falar o nome da ordem, mas uma ordem que você trabalhava, vocês iam às vezes para o campo, faziam algumas experimentações. Conta um pouquinho da sua experiência geral, por favor, para nós. Pois não. Do canal Então, Larry. No grupo telêmico, do qual eu fiz parte durante alguns anos, nós fazíamos uma parte teórica, que eram aulas, né, ministradas pelo nosso instrutor, e havia uma parte de prática ritualística em templo. Certo. Uma experiência pessoal que eu posso contar que realmente funcionou, né, que eu reconheço que realmente a magia funciona. Okay. Cada um de nós teria uma participação em um ritual mais complexo, né? E para mim coube memorizar, né, a famosa chamada do ar enoquiano. Então, os 4 elementos, cada um tem uma chamada, uma invocação na chamada língua dos anjos, por John Dee, né, o enoquiano. Então, eu tinha essa chamada do ar. Para quem não sabe, Arnaldo, quem foi o John Dee? Ele foi, vamos dizer, um secretário, um assessor mágico da rainha da Inglaterra. Se eu não me engano, rainha Elizabeth, se eu não me engano. Certo. Mas isso já na magia ligado, teoricamente, à língua dos anjos para conversar com anjos. Exatamente. Tá. Então, John Dee e Edward Kelly, se eu não me engano, eles trabalhavam juntos e aí foi descoberta, foi elaborada o enoquiano, a língua dos anjos. Então, essa chamada era em enoquiano, e o enoquiano é uma língua poderosíssima, até não se aconselha a pessoa a ler o enoquiano em voz alta ou falar alguma coisa em enoquiano sem ter o domínio completo sobre esse conhecimento. Certo. Muito bem. O que aconteceu comigo? Eu descobri que após eu memorizar, né, essa chamada, a minha parte mental, intelectual, ela teve um impulso dinâmico muito forte. Então, a partir desse momento, muitas coisas do esoterismo que eu desconhecia até então, eu comecei a fazer conexão entre vários tipos de conhecimento e a coisa ficou muito mais clara para mim, por incrível que pareça, porque a chamada do ar, né, o ar tem a ver com o intelecto, então me deu uma fortalecida nesse sentido. Então, resumindo, você teve uma experiência, nós podemos dizer que você teve uma experiência mágica que veio à tona através da sua experimentação nessa ordem a qual você, esse grupo a qual você pertenceu.
Exatamente. Exato. E é óbvio, agora nós já estamos fechando a nossa entrevista, Arnaldo. Em primeiro lugar, muito obrigado por isso. E nós vamos deixar em aberto para próximas entrevistas, tanto uma coisa que eu estou chamando de teoria de cosmogonia rebelde, que você vai explicar melhor para a gente toda a questão do caminho espiritual que você advoga, defende, ou enfim, que tem trabalhado, ok? Pois não, estou à sua disposição. Então nós vamos falar disso aí num próximo vídeo. Por hora, o canal Verdade com Larry agradece. Eu, como Larry, tarólogo e estudante de ocultismo e esoterismo, agradeço muito. Muito obrigado. Até logo, obrigado também. Até logo.